Hoje, o Melhor e Mais Justo, ao vivo, com transmissão pela internet, discute a situação na USP. Participe e envie suas perguntas aos nossos convidados pelo portal da TVT e também pelo Facebook. Bom, a gente sabe que formalmente a USP é uma autarquia, já foi até mencionado aqui pelo Anderson, né? O que significa que ela tem autonomia administrativa e acadêmica, segundo nossas leis, mas não tem soberania. Os recursos recebidos, assim como as outras universidades públicas, vêm do Estado, do contribuinte, de todos nós, de toda a sociedade. No entanto, o modelo urbanístico do campus da USP aqui de São Paulo, o campus Butantã, segundo a urbanista Raquel Ronick, é segregado, unifuncional, com densidade de ocupação baixíssima e com mobilidade baseada no automóvel. Essa configuração é a mais insegura em termos urbanísticos, porque tem enormes espaços vazios, sem circulação de pessoas, mal iluminados e abandonados durante várias horas do dia e da noite. É possível melhorar a integração, inclusive física, com a cidade de São Paulo? Isso não ajudaria também no exercício da autonomia universitária, se o diálogo da USP com a sociedade, com o resto da cidade, fosse mais intenso? João, eu tirei a tua palavra, queria que também você aproveitasse e respondesse aquilo que o Anderson respondeu na última aqui. A USP, ela é um espaço público, só que ela não cumpre o espaço, ela não consegue cumprir o seu papel de espaço público. A universidade, quem não é da USP, não pode ter acesso à universidade. Tem os muros, tem a portaria que proíbe o ingresso da comunidade externa. Os moradores da favela ao lado da universidade são vigiados diariamente pela polícia militar. Então, a USP, para que ela consiga cumprir o seu papel público, ela precisa ser entendida e construída nesse sentido. Então, o DCE, enquanto entidade representativa, vem impulsionando um plano alternativo de segurança. Porque é interessante, parece impulsionando, propondo ou impulsionando o debate sobre? Impulsionando okay. Sobre, porque é uma discussão que ela não teve início hoje. A discussão de segurança no campus, ela é de longa data para o movimento estudantil, no qual a gente já tem diversas questões que a gente entende que pode melhorar. A iluminação na universidade. A universidade tem muito espaço mal iluminado. A universidade tem muitos espaços vazios, em que não tem circulação. A universidade tem que ser aberta para a população. A guarda universitária, ela tem que cumprir o papel e aos interesses da comunidade, e não aos interesses da reitoria. Agora, quando a gente faz isso, quer dizer, se a gente pegasse, inclusive, alguns exemplos de antigas e famosas universidades europeias e até americanas, elas têm outro modelo de campus. O campus, embora ele esteja agrupado, né, os prédios são um do lado do outro, ele integra a cidade, está no bairro, está andando por uma rua, de repente você entrou na universidade e tal, né? É assim, Harvard, por exemplo, enfim. Né? Agora, por ser um campo de circulação da cidade, transitam por ali também, por exemplo, a polícia. Ela não tem competência, enfim, nem alvará da sociedade para entrar nos próprios da universidade, mas para fazer a segurança na rua, por exemplo, que é na rua, né? Lá, aqui não, é separado da rua, ela tem, tá certo? Se a gente integra, vamos imaginar que fosse possível dessegregar o campus universitário, integrar a cidade. Ao integrar a cidade, certamente também as questões que são próprias da cidade poderiam, né, se não bem trabalhadas, porque, claro, se a gente tivesse talvez um outro modelo, isso não acontecesse. Mas talvez de maneira imediata, você tendo mais circulação, certos problemas de segurança que acontecem no ponto de ônibus da esquina do bairro X, ou da Avenida Paulista, ou na periferia Y, poderiam acontecer com mais frequência dentro da cidade universitária e não com alunos, estudantes, docentes e funcionários, com população que está lá dentro da cidade universitária, né? E essa população eventualmente vai dizer, estou aqui, estou usando, mas eu quero a polícia. O diálogo teria que se ampliar. Vocês já pensaram nisso? Quer dizer, que tem outros atores para tomar decisões ali também, se o campus for ocupado pela cidade de fato, né? Tuto, você tem uma coisa que ela poderia ter um modelo diferente, poderia, mas concretamente ela tem um modelo hoje que é segregado. Né? Agora, neste modelo segregado, a universidade tem por obrigação ter um comportamento exemplar.
E ela não precisa, ela poderia garantir a segurança muito bem no campus, assim como políticas de permanência estudantil, políticas de transporte, garantir, não ela em si, mas ela enquanto mediadora entre as outras instâncias da sociedade e poder garantir aquele espaço aberto o máximo possível para o conjunto da sociedade. Porque ela já segrega de alguma maneira quando ela faz a seleção. Assim né? como E já foi em poucos algumas conseguem décadas entrar. atrás, né? A USP era muito mais aberta do que é hoje, Sim. né? Embora nunca tenha Sim. sido aberta, porque não é um modelo dela, mas ela já foi muito menos fechada, pelo menos, do que é hoje, não é isso? O campus ele era utilizado como um parque da cidade. A comunidade ao redor do campus Butantã frequentava, empinava pipa, andava de bicicleta. Hoje não. Hoje é proibido entrar no campus da cidade universitária. E o campus aos finais de fecha semana. aos finais de semana. Sim. 2 horas da tarde do sábado, acaba. Abre na Para segunda-feira. algum público externo, não para todos. Não para todos. Ela né? segrega Porque tem tanto. atividades privadas que ocorrem lá dentro. Né? Que são acordadas com Com a administração. Certamente. com órgãos, certamente. com setores e tal. Certamente. Mas ela segrega tanto que, assim, apesar de ter construído os muros, né, da USP, viver como se fosse numa redoma de vidro, expulsando, por exemplo, a favela São Remo, né, o João já tocou nessa questão, que a maioria dos funcionários que trabalham na USP mora, uma grande parcela mora na favela São Remo. E a segregação se dá de tal maneira que o HU, que é o Hospital Universitário, hoje não atende basicamente a comunidade ali do entorno. Hoje atende os estudantes, os funcionários, os professores que queiram ser atendidos ali, mas expulsou inclusive essas pessoas que eram atendidas, que eram as pessoas da comunidade ali do entorno do Butantã e da favela São Remo. Então perceba como a segregação que a reitoria coloca para essas pessoas que estão no entorno da USP vai além, inclusive dentro do hospital universitário, que deveria ser uma coisa que atendesse a comunidade ali da região. E eu queria voltar à questão da PM dentro do campus, que é a militarização do campus, mas é também a infiltração de agentes. A USP hoje está forrada de P2. P2, no linguagem popular, para quem não sabe, são os policiais disfarçados que andam de roupa à paisana, que se infiltram entre os estudantes, entre os professores, entre os funcionários, para ouvir o que está acontecendo. Eles estão ali para tomar informações, para saber como se comportar. Isso no dia da invasão da tropa de choque na reitoria era assim... Chegava assim até a causar um mal-estar de tão assintoso que era. E eles continuam, e eu converso com estudantes, porque faço matérias tanto para Caros Amigos quanto para a Rádio Brasil Atual, e provocam os estudantes. Teve casos, sim, de tortura, inclusive estou em contato com uma das pessoas que foram torturadas dentro da reitoria, No processo de desocupação. No processo de desocupação. No processo de ocupação. Ainda não queria dizer o nome da pessoa, porque ainda estamos conversando, enfim, a pessoa ainda está com certo receio, porque a polícia está lá dentro. A polícia continua lá dentro da universidade. E a gente sabe como é que funciona, porque as pessoas, eles falam, é o pessoal da FEFELESH que é contra a polícia. Não é, é mais do que a FEFELESH. Só que as pessoas que estudam na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, são as pessoas que vêm da periferia, que sabem quanto a polícia é violenta e quanto a polícia é assassina nas periferias. Por isso, por saber e ter esse histórico, é que não querem a polícia dentro da USP. Então, queria fazer uma pergunta a vocês, utilizando isso que a Lúcia acabou de falar, e lembrando de uma situação que é a seguinte: a imprensa também bateu muito, sobretudo a imprensa mais conservadora, sobretudo a grande imprensa, que em geral é mais conservadora, numa oposição, criou uma oposição, que é a oposição de dizer, olha, vocês estão pagos por nós, os estudantes, os professores e tal, vocês têm que estudar mais, trabalhar mais, pesquisar mais, e em vez de fazer baderna, movimentação, lazer, etc., usar drogas, querer usar o campus no fim de semana, vocês estão aí para estudar, estão sendo pagos por todo o Brasil para isso. Né? Eu queria que vocês falassem dessa que me parece uma falsa oposição, né? É César. outra grande contradição. Porque, na verdade, quer dizer, a vida universitária ela não se resume à discussão de conteúdos que tem a ver com o patrimônio legado pela humanidade. Né? E o conhecimento que ela lição de constrói. vida, Né? Claro. Ela é formação. Né? E é isso que a gente cobra exatamente
de uma instituição, primeiro, pública e, segundo, além de pública, educacional. Ela tem por obrigação fazer isso, ela tem que ter um comportamento exemplar e mostrar que é possível você ter uma condição melhor e mais justa, né? Para lembrar o nome aqui do programa, né? E isso é perfeitamente possível. Agora, desde que haja vontade para fazer isso, né? E, condições que passam pelo financeiro, que não tem sido suficiente, né? Mas passa também pela forma como ela se organiza e como ela funciona, né? A democratização dos órgãos, das unidades, dos órgãos colegiados e tudo mais, num processo que a gente defende a existência de um processo estatuinte há muito tempo dentro da universidade. João. É interessante porque é exatamente esse tipo de discurso que coloca que somos mimados, que somos privilegiados, só que esquece ou faz o esforço de esquecer de que se a gente ainda tem uma universidade pública, que teve ampliação de vagas, que teve a construção do campus da Zona Leste, foi porque houve movimentos no interior da universidade que resistiram para o seu processo de privatização e de precarização. A defesa que o movimento estudantil faz na USP, assim como em outras universidades particulares e públicas, é da educação pública, onde a educação pública ela não é privilégio de um setor da sociedade, ela tinha que ser um dever do Estado oferecer educação pública básica e superior para toda a população. E é exatamente esse tipo de discurso que fala, não, são privilegiados. Não somos privilegiados, muito pelo contrário. É uma luta que acontece no interior da universidade que ultrapassa a universidade. No Brasil, talvez a gente até pudesse falar em sentido geral, dizer assim, ainda é um privilégio para o brasileiro estudar em universidades públicas. Ainda é um privilégio para alguns brasileiros. Agora, o fato de ser um privilégio, porque não tem universidade pública para todos os brasileiros que queiram, né? O fato de ser um privilégio não quer dizer que quem chega à universidade é um privilegiado. Correto. Né? É um privilégio porque a dívida social com o ensino de qualidade, desde no ensino básico e no ensino universitário, ainda é grande no Brasil. Né? Agora, eu queria usar nossos últimos, estão me avisando aqui que a gente tem mais ou menos 4 minutos, então 1 minuto para cada um. Eu queria que vocês apontassem o daqui para diante. Quer dizer, como que vocês estão vendo os próximos passos, para onde isso caminha, né? Vocês apontaram claramente que há mais do que questões pontuais contra a questão de 3 estudantes pegos com maconha, ou contra uma coisa ou outra pontualmente. Nós estamos falando de um processo muito mais amplo, que a universidade, como uma instituição social importante, ela acaba reverberando esses sinais de que algo não vai bem, né, nas relações entre a sociedade e o poder, entre a sociedade e os valores que a sociedade tem defendido, etc., no Brasil. Queria que vocês dissessem, e aí, quais são os próximos passos? Lúcia. Os próximos passos, a polícia tem que sair do campus, tem que se restabelecer o diálogo entre a comunidade universitária, professores, estudantes e funcionários, se adequar à iluminação da USP, que é muito mal iluminada, se estender a frota de circulares, que na minha época a gente chamava de secular, de tanto que demorava, à noite, inclusive, principalmente, e que leve até o metrô Butantã, porque os estudantes ficam meio perdidos ali no campus. Tem a questão das árvores também. Na minha época, a Praça do Relógio não tinha tanta árvore. A vegetação que foi plantada lá é uma vegetação rasteira que te impede e te dificulta a visualização. Você não consegue ver o que está. Eu atravessava a Praça do Relógio do USP, do Sintusp, quando a gente fazia greve em conjunto, para o CRUSP, 3 da manhã, e não tinha medo. Atravessava, estava vendo, tinha uma visão linear do que estava acontecendo. Ok, eu preciso rodar, senão nem todo mundo vai falar. Anderson, então, quais são os próximos passos? Acho que o próximo passo fundamental é o que eu estava falando antes, que é de unir o movimento estudantil num movimento comum e conseguir, através disso, unificar a luta. Vamos se unir Poli, Fefelete, DCE, professores da DUSP, mídia, vamos unir todo mundo e vamos lutar pelos pontos em comum e pela discussão no que é mesmo importante, porque essa discussão está muito rasa em falar só em fora PM. Precisa qualificar essa discussão. A discussão. César.
Eu resumiria em 3 aspectos. Por certo, tenho concordância com o que os colegas já disseram anteriormente, né? Primeiro, é preciso ouvir. A gestão universitária precisa ouvir e estabelecer um diálogo efetivo. Ouvir a comunidade. Ouvir a comunidade, os segmentos e estabelecer um diálogo de fato, porque isso não tem acontecido. Segundo, tem que ter políticas, em especial de permanência estudantil, mas de como tratar a questão das funções essenciais da universidade, seja na pesquisa, seja no ensino, seja na extensão. Né? E, por fim, no que diz respeito à segurança, ela tem que tentar implementar a sua própria força pública, né? Força pública e não polícia quem sabe militar. Que passa a ser inclusive uma referência para as nossas polícias. Isso. Devidamente formada, né? Devidamente formada. João. Concordo com tudo o que os 3 colegas disseram e acrescento o seguinte: o debate agora é sobre projeto de universidade pública. A gente defende uma universidade que tenha democracia interna, que tenha autonomia e que cumpra o seu papel social de estar a serviço da população. Isso corresponde a acabar com as opressões e o fim da desigualdade social. Ok, eu agradeço muito a vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado a esclarecer vários dos motivos que colocaram em ebulição uma das mais importantes universidades públicas do nosso país. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso site, onde você também pode sugerir temas, rever outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação no Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.